Isso que é vovô? Isso que é vovô? Roupa nova. Roupa nova. Aliás, acho que vai ter show do Roupa Nova lá no Juventus. Jura? Eu quero ir. Acho que vai ter. Vamos falar com a Vamos Cris. lá, hein? Acho que vai ter show, se eu não me engano. Meu sonho é ver Roupa Nova, eu não vi até hoje, sabia? Sério? Eu fui. Nossa, show dele é demais. É maravilhoso. Ó, segundou, o Gazeta Esportiva chegou. Tá no ar, a nave vai decolar com muita energia, com muita animação, com você do nosso lado. Mais uma semana com a gente. Aliás, Pachecão, deixa eu falar uma coisa, afinei. Tem que tocar a sirene porque tem contratação no departamento de esportes, Opa! hein? Tem que tocar a sirene. Vamos preparar essa sirene aí que depois a gente vai tocar. Quem me faz companhia aqui no estúdio, vocês já estão vendo, né? O meu tetracampeão amado, incrível e fenomenal Miller! E também ele, jornalista, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, Alex Miller! Homem, bonito, a lenda. E olha ele fazendo aqui, ó, tá perto aqui. Aê! Super Gêmeos ativados. No programa de hoje, a gente vai trazer a repercussão da goleada do Palmeiras sobre o Criciúma. Tem ainda a vitória fora de casa do São Paulo, que aproveitou para fazer a apresentação do Ramal Lewis hoje. Ah, e o Salazar, hein? Tá lá no Parque São Jorge, né, o Salazar? Cadê o céu? Boa! Ah, hoje ele tá numa parede. Tá chovendo hoje. Ah, tá chovendo. Graças a Deus tá chovendo. E ele vai trazer a preparação do Timão para a Sul-Americana e também o que o Ramon Dias achou da derrota de sábado, né? Tem ainda Santos e a primeira partida da final do Brasileirão Feminino entre São Paulo e Corinthians. Tudo isso depois dessas dicas. Beleza, a gente tá de volta. Eu quero começar o programa mandando um beijo pro Carlos e pra Amanda lá de Guarulhos, que eu encontrei esse final de semana no hotel em Atibaia. Muito obrigada pelo carinho, um beijo grande pra vocês, viu? Atenção! Recado importante pra você aí de casa. Está aberto o último lote de inscrições para a Corrida Internacional de São Silvestre. Aproveite a chance de participar da 99ª edição da mais tradicional corrida de rua do país. Entre no site sãosilvestre.com.br e garanta a sua vaga. Último lote, São Silvestre, olha o site aqui, ó, sãosilvestre.com.br, beleza? A gente segue aqui com o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Dá uma olhada na vitória do Corinthians sobre o São Paulo. Eu falei, no Morumbi, hein? O Morumbi recebeu o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino na manhã deste domingo. Aqui, o Corinthians, pentacampeão e finalista pela 8ª vez seguida, encarou o São Paulo, que chegou a uma inédita decisão em sua história. Apesar dos 28 mil são paulinos no estádio, as brabas não se intimidaram e atropelaram as mandantes. O primeiro gol saiu aos 22 minutos. Vicky Albuquerque cruzou e Milene entrou com bola e tudo para fazer 1-0. O Corinthians ampliou logo no início do segundo tempo. Gabi Portillo cruzou, Milene ajeitou e Vicky Albuquerque mandou para a rede. 2-0. Aos 43, Vicky Albuquerque marcou mais um. Dessa vez ela acertou o canto e chegou ao 106º gol dela com a camisa alvinegra. O São Paulo descontou nos acréscimos com Ariel Godoy e o jogo terminou assim, com uma vitória por 3-1 das visitantes. Bom, agora o Corinthians pode até perder por um gol de diferença que fica com a taça. Cabe ao São Paulo tentar uma virada histórica. E esse clássico está marcado para domingo que vem, às 10 horas da manhã, na Neoquímica Arena. A gente tem mais um jogo e a gente sabe como vai ser difícil, mas a gente fez o gol ali que pode garantir uma vitória na casa delas. Precisa ter experiência, né? Um passado recente a gente já viu que uma vantagem de 2 gols não é nada, né? O Palmeiras quase conseguiu machucar a gente ali na semifinal, então a gente precisa só ajustar as nossas estratégias e jogar para vencer. A gente não pode jogar para se acovardar, para não ser vazado, a gente precisa marcar gols e também não tomar gols. Pois é, que maravilha, hein? Bom, maravilha porque eu achava que ia dar Corinthians mesmo, acho que é a lógica, são as favoritas e tudo mais, né? Eu acho que aquela rivalidade que muitas vezes iguala um time que é melhor em relação ao time que é pior, no feminino ainda não tem muito isso, né? Então, o Corinthians é muito superior tecnicamente, isso aí todo mundo já sabe, né? E é falado, tem uma coleção de títulos já num passado recente. O São Paulo ainda não conseguiu chegar
ao nível do Corinthians. Então é uma coisa lógica isso, é uma coisa tranquila de se analisar, de se falar, e a tendência natural é de que o Corinthians até ganhe o jogo da volta em casa e conquiste mais uma taça, né, Xará? Até pelo investimento, né, Xará? Também. O Corinthians é um time que investe muito bem no futebol feminino. E não é à toa que, como o Salazar disse na reportagem, a 8ª final consecutiva. Então, quer dizer, é um time que todo mundo quer bater, né? Mas eu acho que o Corinthians e o Palmeiras estão muito à frente de todos os outros. Por isso que disseram que foi a final antecipada na semifinal, né? Exatamente. E o Corinthians acabou chegando na decisão. Foi uma final antecipada. Foi, porque o Palmeiras e o Corinthians sempre estão nas finais. Né? Muito bem. Ontem, o Santos entrou em campo pela 26ª rodada da Série B para encarar o América Mineiro e se deu bem na Vila Belmiro. Aos 15 do segundo tempo, após escanteio, Jair tentou, o goleiro se atrapalhou e a bola sobrou para o Wendel abrir o placar. Aos 29, JP Shermont bateu na entrada da área para fazer o segundo do peixe. Polêmica aí. Os mineiros ainda reclamaram de uma possível interferência de Gil, que estava adiantado, mas o gol foi validado. O América descontou nos acréscimos. Aos 48 minutos, Vinícius tocou para Moisés chegar batendo. A bola desviou em Gil e morreu no fundo do gol. E a vitória, que parecia tranquila, quase escapou no último lance após cobrança de escanteio. A bola toca na mão lateral do Santos. Depois de consultar o VAR, o árbitro acabou não marcando o pênalti e encerrou a partida. Ó, tá lá esse lance. Santos 2, América 1. É esse lance aí, ó. É um absurdo. O que o árbitro fez com a América ontem não se faz, cara. Primeiro no gol. Olha lá, agora, ó. Não, isso aí, o zagueiro não sofreu a falta e ele levantou a mão e quase que praticamente espalmou a bola. O árbitro foi ao VAR e ele conseguiu não marcar o pênalti pro América, que era o último lance do jogo. Até porque ele tá com o braço aberto pra cima. Braço aberto pra cima. Aberto e pra cima. E ele acabou dando falta no jogador do Santos, por isso que ele não deu o pênalti. Porque Mas ele não foi entendeu. nada. Não foi nada. Nada. E a gente viu o gol antes também, ó, de novo. Olha lá, é uma disputa de espaço normal. E ele desaba sozinho na frente. O jogador do América nem pressão em cima dele faz. Aí o árbitro deu a falta, entendeu? Ó, o gesto dele. Deu a falta e acabou o jogo. O VAR e os árbitros não são ruins só na Série A, né? Também na Série B. Que são os mesmos, né? Assim, fazem um rodízio, né? Então já começou no gol do Santos, no segundo gol, o Gil estava em impedimento, na frente do goleiro. Ele levantou a perna para a bola passar e o árbitro confirmou o gol. Ele estava na direção da bola. Na direção da bola. Ao contrário daquele lance do Palmeiras contra o São Paulo, que o Lázaro fez o gol, o Flaco Lopes nem estava na direção da bola, estava perto ali. E ele tentou sair e o árbitro deu impedimento. O Gil estava tampando. O Gil estava na frente do goleiro. Ele levantou o pé, a bola passou, o JP Sherman não tem nada a ver com isso, fez o gol, comemorou, beleza. E aí no final esse lance aí absurdo, olha, o Santos ganhou um crédito gigante com a arbitragem agora. Se for prejudicado mais 2, 3 jogos, a gente sempre vai lembrar, mas aquele contra o América... Né? Nossa, o América tem todas as razões do mundo para reclamar da arbitragem de ontem. Esse foi o primeiro gol legal, né? Esse aí, ó, o JP Sherman chuta e o Gil tá na frente do goleiro. Ele levanta o pé, a bola passa debaixo do pé. Ele ainda coloca o pé esquerdo na bola. E aí? Então foi pênalti. Não, foi gol irregular. Esse gol foi irregular que estava impedido o Gil. Impedimento. Do Gil. Do E Gil. o outro foi pênalti. Foi pênalti que o árbitro não deu, que seria pro América. Pênalti na cara dura. O último lance do jogo e podia ficar 2-2, né? Agora o Novo Horizontino vai subir. Vai. Ele é líder do campeonato e tá muito bem. O São Paulo conquistou uma importante vitória fora de casa ontem. Mesmo com as reservas, o tricolor derrotou o Cruzeiro, veja só. O Cruzeiro recebeu o time reserva do São Paulo no Mineirão e viu o adversário ir pra cima aos 7 minutinhos nesse lance em que o William Gomes disparou sozinho e mandou a bola pro fundo da rede. 1-0. Que nada, a arbitragem assinalou o impedimento, o VAR revisou e o gol foi anulado. E mesmo enfrentando os titulares da Raposa, o tricolor deu trabalho no primeiro tempo e fez Cássio trabalhar bastante para manter o 0 no placar nos lances de André Silva e Eric. Segundo tempo valendo e o São Paulo levou só 13 minutos para encontrar a oportunidade perfeita. Eric arrancou pela ponta direita e mandou o passe na medida para o William Gomes. Do lado oposto, chutar e estufar a rede. 1-0 São Paulo. E
olha que o André Silva ainda tentou ampliar o placar pro tricolor, mas parou em mais uma boa defesaça do Cássio. A Raposa respondeu nesse chute de Matheus Pereira, que acabou pegando mal e errou o alvo. O Cruzeiro continuou pressionando até os acréscimos, só que sem sucesso. E ficou nisso. Cruzeiro na 7ª posição, 0. São Paulo agora na 5ª colocação, 1. Veníamos de un golpe duro, como quedar afuera de la Copa Brasil, y sin embargo jugadores que por ahí no tenían el ritmo futbolístico adecuado interpretaron muy bien lo que había que hacer tácticamente. Después aplicaron sus características, se jugó bien de principio a fin, se supo sufrir en algún momento, pero en todo el partido tuvimos la sensación de que metíamos el gol. Y eso siempre es bueno porque significa que la producción es positiva o fue positiva. Prácticamente no nos llegaron, se defendió bien y bueno, creo que es un gran premio al plantel. E aí? Pois é, Xará, o São Paulo teve uma vitória importante e inesperada. Eu até dou a mão palmatória aqui na sexta-feira, eu falei que o Cruzeiro ia ganhar o jogo, porque era uma coisa assim que naturalmente poderia acontecer. O Cruzeiro completo, jogando em casa, com o apoio da torcida, contra um São Paulo completamente focado na Libertadores, com o time reserva, o que você vai esperar de um jogo desse? Naturalmente a vitória do Cruzeiro, que estava até à frente do São Paulo na tabela de classificação, mas essa garotada aí que está sendo revelada pelo São Paulo, esse William Gomes joga muita bola, é um cara que em breve vai ser titular do time principal do São Paulo, vai passar alguém aí, vai cavar uma vaguinha aí, porque ele é muito bom jogador e tem que ser explorado, a fase dele, a qualidade que ele tem, e essa vitória coloca o São Paulo em 5º lugar no Campeonato Brasileiro e dá muita moral para esses meninos que não jogam tanto, para os reservas que não são tão utilizados, deu o descanso necessário para o time titular para jogar contra o Botafogo, tentando aí começar bem essa fase da Libertadores, Xará. Mas na entrevista do Zubeldia, ele falou uma coisa que eu não concordo com ele. Concordo, mas discordo ao mesmo tempo. Por quê? Ele disse assim, muitos jogadores que não estão em ritmo de jogo, cumpriram bem taticamente a função, tá? Eles não estão bem no ritmo de jogo por culpa dele. Que não põe pra jogar. Exatamente, pô. O William já tá querendo ser titular há muito tempo e a torcida tá pedindo que ele seja titular. E todas as vezes que ele colocou o William no Morumbi, o William tem correspondido e feito gols. Sim. Então acho que a falta de ritmo de jogo, principalmente do William, é culpa do Zubeldia, pô. Ele tem que ser o titular. Já tá passando do tempo dele ser titular. Agora, claro que o São Paulo ganha, Michele, lá no Mineirão, depois de 3 jogos sem vencer, né? Então acho que... E sem marcar gol, né? Exatamente. O Caleri mesmo disse, né? E todo mundo sabe, o São Paulo não está jogando bem. Não só na Copa, que foi desclassificado, mas também no Campeonato Brasileiro. Então por isso que se reencontrar com a vitória, com o time reserva principalmente... É muito importante. É legal. E em cima disso, só um detalhe, Gui, o São Paulo não vem jogando bem, e esse de ontem que jogou muito bem e mereceu a vitória, não é o time titular que não está jogando bem. Uhum. E esse time titular que não está jogando bem vai enfrentar o Botafogo. E esse que arrebentou contra o Cruzeiro vai ficar de fora torcendo. E um ou outro só que vai ter a chance. Só teria que ver no lugar de quem que o William Gomes entraria no time principal, né? Porque... O Wellington Rato. Então, mas aí quem vai fazer a meia? Porque ele é ataque, né? Sim. Tem que fazer o Wellington Rato joga aberto, ele não é armador. Né? Não é. Mas é o que tá jogando agora, porque... Enfim, o Zubeldia tem que arrumar um jeito aí de colocar esse menino aí, que ele já tá pedindo passagem há algum tempo. E o Palmeiras, né? O Palmeiras deu um show ontem no Allianz Parque. Você foi, não foi? Não fui não. Você não foi? Não. E continua forte na briga pelo título do Brasileirão. Fica de olho nessa goleada do time do Abel Ferreira. Rafael Veiga, querido e respeitado. Titular no coração dos mascotinhos, no momento é reserva. No passado, comparado aos últimos anos que conhece, ele ficou bem abaixo. O Veiga esse ano não veio desempenhando um bom papel como nos outros anos, apesar dos números
dele serem muito bons, a participação dele em campo deixou muito a desejar no decorrer do ano. O Veiga precisava de uma sombra. Ele chegou num momento do clube que a torcida parou de cobrar ele, e é natural porque ele conquistou essa idolatria, mas a sombra do Maurício fez bem. Acho que o Veiga vai voltar. É um craque, é o nosso diferencial, mas precisava de uma sombra. Abel repetiu a escalação do último jogo. Maurício na meiuca. Time fresquinho após 2 semanas só de treinos. Foco total e exclusivo no Brasileirão em busca do tri. O cronômetro nem havia marcado 1 minuto quando o Flaco Lopes abriu o placar. O gol mais rápido do campeonato. Aos 4, Richard Rios acertou de raspão o travessão. Mas o Everton teve de se virar nos 30 para impedir a lei do ex, na pancada do Patrick de Paula. E no cruzamento ainda segurou bola, jogador rival e o que estava pela frente. Gostoso é empurrar a bola para a rede. Passe de Estevão, gol de Felipe Anderson. 2-0 antes dos 15 minutos de partida. O terceiro foi todinho desenhado pela joia da academia. Desvio e gol contra de Tobias. Um passeio no primeiro tempo. O massacre continuou na etapa final, de pé em pé até Estevão meter no contrapé do goleiro Gustavo. Caio Paulista matou o contra-ataque do visitante. O juiz deu amarelinho. Chama o VAR, troca a cor, o amarelo virou vermelho. Abel então trocou peças e Veiga entrou para aumentar a conta de 4 para 5 e melhorar os próprios números na temporada. 7 assistências no ano e agora 12 gols. Maior goleador do Allianz Parque, Veiga, 50 tentos assinalados. Agora é titular, mudei de ideia! Como é que é? Mudei de ideia, tio! Agora esse é titular! Tem que ser titular! É o 10 da Copa! Logo depois, Dudu reapareceu. Não atuava há mais de mês. Foi chamado para jogar um pouquinho. Ao menos deu tempo de ser ovacionado pela galera. 4ª vitória consecutiva do Palmeiras no BR-24 e subindo. Já é o vice-líder. E aí, Silvestre, Alexandre Silvestre vai comentar e depois Alex Miller e Miller vão falar com a gente aqui. Agora entra Alexandre Silvestre ao vivo. Boa noite, Silveiro. O que você separou pra gente? Perdão, não quis tesourar o comentário dos meninos aí, Michele. Tudo bem com você? Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, separei um trechinho de Abel Ferreira, porque assim, Abel Ferreira sempre é muito polêmico nas entrevistas dele. Deu uma patadinha, como de hábito, mas em outros momentos ele também descontraiu. Você pode escolher o recorte que você quer, né? Ele sendo grosso com o repórter ou a repórter, ou ele brincando. De vez em quando ele também dá uma flexibilizada, Michele. E no final da entrevista eu perguntei para o Abel justamente sobre o calendário, que para ele agora está maravilhoso, porque ele tem tempo de viver a vida também e não só respirar futebol, já que o Palmeiras foi eliminado das Copas Libertadores e Copa do Brasil. Calendário mais enxuto, só 12 jogos, mas são 12 jogos daqueles, né? São 12 finais até o final do campeonato. E como é que ele está pavimentando, analisando, já que tem tempo de sobra para relaxar, para curtir a família, para treinar o time, para analisar a tabela, porque o Palmeiras já é o segundo colocado, 3 pontos atrás do Botafogo, que é o líder, o Fortaleza está na cola, o Flamengo tem um jogo a menos, mas ficou um pouquinho para trás, ainda é um time muito forte, apesar das lesões que vem impactando aí o time da Gávea. E o Palmeiras vai ter confrontos diretos como mandante dentro de casa contra a Fortaleza e na penúltima rodada, melhor, antepenúltima rodada do Brasileirão desse ano contra o Botafogo, que é o líder.
Já dá para imaginar o tricampeonato, Abel Ferreira? Você está estudando a tabela? E aí a resposta irônica do professor. Vou-vos ser sinceros, eu acho que aprendi uma coisa com vocês brasileiros, vocês vivem muito melhor a vida do que os portugueses, e eu tenho ciúmes disso, porque vocês realmente desfrutam da vida, quem pode desfruta da vida, e eu não vou estar a criar essa ansiedade em mim mesmo. Viram um filme Divertidamente? Não sei se já viram um filme Divertidamente. Eu não vou estar a criar essa ansiedade. Quando é que é esse jogo? Botafogo, a 36ª. Não, olha, eu agora vou descansar hoje. Já disse à minha mulher, mandei uma mensagem no final do jogo: querida, onde é que nós hoje vamos jantar? Quem paga a conta hoje sou eu. Ela ficou a tratar de onde vamos jantar. Vou jantar com a minha família. Ainda dá tempo para amanhã as meninas irem para a escola a tempo e horas. Aliás, posso fazer taxista, posso ir levá-las à escola, posso pegar nelas a seguir. Portanto, como eu disse no início, preciso viver também. Sim, isso dá-me energia. Se calhar fico mais leve, se calhar consigo dormir melhor. E, portanto, agora é descansar, viver, treinar com os meus jogadores. Temos esta semana limpa para treinar, preparar o próximo jogo, que é contra o Vasco, certo? Mas corrige-me se eu estiver enganado, contra o Vasco. E depois Brasília, ótimo. Campo neutro, é uma vantagem. Vamos ver depois na prática o que é que acontece. E disse mais, falou em tom ainda maior de ironia, que com esse tipo de calendário, jogos semanais, ou seja, um jogo só por semana, ele fica no Palmeiras até 2030. Que beleza, assim é bom, né? Bom, vamos deixar o Abel Ferreira descansar um pouquinho, porque merece também, né? Todo mundo precisa ter esse momento de descanso e de saúde mental. Atenção, promessa é dívida. Bora comentar então sobre esse jogaço. Esse jogo não, né? Porque foi o quê? Uma pintura? Um espetáculo, Um espetáculo, né? Épico do Palmeiras. Aí vem as pessoas assim que estão olhando torto, com certo ciúme, e falam, mas também bateu em bêbado, ganhou de um timeco. Por que os outros times, quando enfrentam o Criciúma, não fazem o que o Palmeiras fez então? Timeco. Ei, Xará. Aí vem nosso amigo e fala, não fez mais que obrigação. Como é que a gente faz? O Botafogo perdeu pra eles. Botafogo perdeu pro Criciúma. Pois é. Né? O Cuiabá também a mesma coisa, meteu 5x0. Esse Cuiabá... Não, ninguém ganhou de 5x0 do Cuiabá. Né? Pelo contrário, o Cuiabá ganhou de 5x0 do Fortaleza nesse ano. Mas foi um show, né? E eu venho falando, né, amigo? O Palmeiras tem cara de time campeão brasileiro pra mim, sabe? Por mais que o Botafogo ainda esteja em primeiro lugar, 3 pontos a mais do que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem tudo para reverter essa situação, tem elenco para um campeonato só, quer dizer, o Abel pode trabalhar do jeito que ele quer, com os jogadores que ele tem hoje à disposição, um jogo por semana, treina à vontade, descansa quando acha que tem que descansar, ele pode planejar melhor esses últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro, e o resultado de tudo isso a gente está vendo em campo. Os últimos 3 jogos que o Palmeiras ganhou com sobra, com autoridade, né? E assim, a tendência é de que o time mantenha esse foco, se mantiver esse foco, o Palmeiras, para mim, tem, assim, tudo para ser campeão brasileiro. Até porque o confronto direto com o Botafogo vai ser no Allianz Parque, na antepenúltima rodada. Se até lá eles estiverem ainda se enroscando pela ponta da tabela, o Palmeiras tem a chance de jogar em casa, onde ele é muito forte, contra o Botafogo, podendo passar o Botafogo, faltando 2 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, Xará. Olha só, aí surgiram 2 gols, né? Saíram 2 gols bonitos no jogo de ontem. O do Estevão, pela jogada, e o primeiro gol do Flaco Lopes. O Flaco Lopes, o jeito que ele pegou na bola. Não foi só o gol mais rápido, foi um dos gols mais bonitos do Palmeiras. Porque ele pega em 2 tempos sem deixar a bola cair. Ai, vamos ver então, que é difícil fazer um gol desse. Peraí. Esse é o do Estevão. Esse é o do Felipe Anderson. O Estevão fez a jogada, cruzou, isso, e o Felipe Anderson fez o gol. Olha só. Esse é do Flaco. Ó, 1, 2. Sem deixar a bola cair no chão. Ele pega, você gosta disso, o gol foi bonito. Foi bonito. Olha só, com um toque, ele já mata o zagueiro e no segundo chute ele faz o gol. Tem centroavante por aí que mandaria essa bola na arquibancada. Exatamente, é difícil, a bola tá no alto. Quer dizer, foi um gol muito bonito. E o do Estevão pela jogada, né? Mas o do Veiga também foi bonito de falta. Deixa eu nunca ver gol de falta. É Ninguém difícil. mais sabe fazer gol no de Brasil falta. hoje tem extinção, né? Gol de falta. Tá né? mesmo.
3 golaços. Tem que destacar também, Michele, o Felipe Anderson, ele ainda não encontrou o seu melhor futebol que o consagrou lá fora no Palmeiras. Ainda não. Maurício já... Mas tá no caminho, hein? Maurício já está à frente dele. Maurício já está entrosado com a equipe. Tanto que pegou a vaga do Veiga. Exatamente. Agora o Felipe Anderson, apesar do gol de ontem, ele ainda não está naquela forma lá da Europa. Ele precisa entrar no ritmo, até porque ele tem qualidade para isso. Muito bom. Olha, gente, aqui tá na hora de acionar quem? Ó, e a sirene? Ô, diretor, tem que tocar a sirene. Hoje tem contratação no Gazeta Esportiva também. Temos um novo produtor aqui na casa, Thiago Regis. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Um beijo grande para você. É uma maravilhosa casa para se trabalhar e uma equipe fantástica. E o Thiago Salazar chega direto do Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Traz pra gente a repercussão da derrota de sábado. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, pois é, Mi, uma derrota que abalou, sim, os corintianos, muito por causa das circunstâncias. Muita gente pode dizer, mas não é um resultado normal perder para o líder do campeonato, fora de casa, sim. Mas a maneira como tudo aconteceu abalou, de fato, o Corinthians, que ainda briga por essa permanência na Série A, né? O Corinthians, ele está na antepenúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 8 horas da noite, o Inter vai receber o Cuiabá lá no Beira-Rio. E se por acaso o Cuiabá acabar aprontando, surpreendendo, conseguindo uma vitória em cima do Colorado, o Cuiabá pode ultrapassar o Corinthians e jogar o Corinthians para a penúltima colocação na tabela. Sem contar os tais jogos atrasados, né? É algo que incomoda bastante, deixa todo mundo de orelha em pé aqui. O Cuiabá, o Fluminense, o Criciúma, o Grêmio, todo mundo tem menos jogos que o Corinthians, então nessa mesma briga. Pois bem, o Ramon Dias ficou bem incomodado com a postura que o time adotou lá no Engenhão e falou sobre um pouco disso na entrevista coletiva. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Creo que tenemos que mejorar muchísimo en darse cuenta en la situación donde estamos en el Brasileirão. Porque necesitamos reaccionar, tener otra actitud, tener otra agresividad. A mí el equipo del primer tiempo no me gustó, por eso cambié. Ojalá que el equipo mejore, va a mejorar seguramente. Pero necesitamos cambiar rápido, porque la situación no es fácil. Necesitamos otro espíritu, otra forma para poder salir de la situación. Bom, e esse novo espírito que o Ramon tanto quer, ele vai ser testado no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 4 horas da tarde. O Corinthians vai pegar o Atlético Goianiense, lanterninha do campeonato. Tem gente que volta aí de suspensão, gente do DM, e deve acontecer a possível estreia do Memphis Depay. Bom, daqui a pouquinho eu tenho mais para falar, inclusive, sobre o Memphis Depay, porque antes do Brasileirão, o Corinthians entra em campo amanhã pela Copa Sul-Americana, mas aí, é assunto para minha próxima entrada aqui. Vou passar a bola primeiro para vocês comentarem essa situação no Campeonato Brasileiro, Mi. Muito bem, Thiago Salazar. Fala, Miller e Alex Miller. E Corinthians, Jará? Olha, Michele, uma equipe que fica 15 rodadas na zona de rebaixamento, é porque tem muita coisa que não está dando, muita coisa errada, né? Então acho que o jogo contra o Botafogo era uma derrota anunciada. Até pela equipe que o Botafogo tem hoje, que está no nível do Flamengo. Então, 1-0, 2-0, ficou barato essa derrota pro Corinthians. Porque o primeiro tempo vai ter sido uns 4, né, Xará? Tem jogo que pode perder. Esse aí é um dos, um dos 4 jogos que pode perder. Exatamente. O Hugo foi determinante em muitas defesas difíceis no primeiro tempo. Porque o Botafogo, Michele, é um time que tem garotada, com qualidade e com velocidade. Essas 3 qualidades o time do Botafogo tem. E tem um excelente treinador. Esse treinador do Botafogo é muito bom. O time do Botafogo, em relação ao ano passado, não tem nada a ver. É uma outra equipe, um outro grupo. Então, o Botafogo, junto com o Palmeiras e o Flamengo, eles são favoritíssimos a todos os títulos que disputarem. O Corinthians, ele vive uma situação muito difícil, mas eu ainda acho que, olhando os próximos jogos, dá para ter uma esperança maior do que a realidade mostra na tabela. Por exemplo, Atlético Goianiense em casa. Dá para ganhar? Não, vai ganhar. Esse aí só se... Tem que ganhar. Sim, tem que ganhar. Aí depois, o Corinthians pega o São Paulo,
Em Brasília. Em Brasília, não vai ser no Morumbi. Não sei, assim, esse é aquele jogo que se der um empatezinho, tá bom. Pensando no cômputo geral. Aí depois tem 2 jogos em casa contra o Inter e contra o... mais ou menos. E contra o Atlético Paranaense que tá capengando, não tá ganhando de ninguém. Então dá pra ganhar esses 2. Eu acho que dá pra ganhar esses 2. Aí depois tem o Cuiabá, que é o... Dá pra que ganhar. é ruim também. Aí é um confronto. É um confronto direto. O duro é ganhar 3 seguidas, gente. Tudo bem, então, mas se você analisar jogo a jogo, são jogos que o Corinthians tem condições de ganhar, pelo que vem mostrando nos últimos jogos. Tirando do Botafogo, que voltou a jogar mal, mas tinha jogado muito bem contra o Flamengo, muito bem contra o Fortaleza, não merecia ter perdido pro Fortaleza. Aí depois do Cuiabá tem o Palmeiras em casa. Aí é complicado. Tudo bem, mas depois do Palmeiras em casa, volta a ter o Vitória, o Cruzeiro e o Vasco em casa, né? Então assim, a tabela não é tão difícil. complicada pro Corinthians. Mas sabe qual que é o problema? O problema é ganhar os jogos. Michele, sabe qual que é o problema do Corinthians? O problema é fazer agora tudo que não fez o Olimpíada. Não, o problema é o seguinte, que eles sempre estão olhando para a próxima rodada. Olha, tem 3 jogos em casa. Ó, tem 2 jogos em casa. Ó, esse é relativamente fácil. O Corinthians hoje, não existe jogo fácil. Não, mesmo com o Atlético Goianiense que já está rebaixado. Porque pegou Juventude e aconteceu o que aconteceu, que nós vimos. Então acho que o Corinthians hoje, além da dificuldade da tabela, é fruto do futebol ruim que tem superar as próprias limitações. Exatamente, tem que ganhar 7 partidas ainda. Nossa, de 12, 7 partidas. É 7 de Pega 12. o Bahia em casa. O Bahia briga por título, Libertadores lá em cima, quer Vai dizer. ser esse desespero até o fim do ano. Com certeza, Vai. O Corinthians não vai se livrar assim Não vai tão facilitar, fácil. gente. Pode se livrar do zona de rebaixamento, tem condição matematicamente, de sobra ainda. Mas ficar olhando para a próxima rodada e chega na próxima rodada, como o Ramon Dias disse. Olha, hoje nós não fizemos um bom primeiro tempo, por isso que eu mudei. Se a gente não reagir logo, não vai. E daqui a pouco eu quero saber do Salazar, na próxima entrada, se o Ramon Dias vai apostar na Sul-Americana botando titulares, ou se ele vai abrir mão e priorizar o brasileiro e botar só reservaiada. Se eu sou o Ramon, eu boto só reserva em campo, mas eu não sei se é isso que ele vai fazer. Ai, e o São Paulo apresentou hoje o lateral esquerdo Jamal Lewis, de 26 anos, jogador que chega por empréstimo do Newcastle, nasceu na Inglaterra e defende a seleção da Irlanda do Norte. A Marina traz para você as primeiras palavras do atleta que até já estreou pelo clube. Vamos assistir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo venceu o Cruzeiro ontem fora de casa por 1-0 com um time totalmente reserva. Quem saiu do banco foi o mais novo recém-chegado, Jamal Lewis, lateral esquerdo, que foi apresentado nesta tarde chuvosa aqui em São Paulo, no CCT da Barra Funda. Ele aproveitou para agradecer a oportunidade e também se apresentar para a torcida tricolor. I'm 26 years of age. I play left back or left wing back mostly, down the lateral side, the left side of the pitch. I love to get forward. I've got a lot of athleticism. I'm a very good runner, technically good. I like to combine with my winger, get crosses in the box, and provide assists for goals. But also I like to defend, and I'm also happy to keep a clean sheet for the defense and the goalkeeper. I'm really proud to come and represent a team that's so big in Brazil and in the world football, of Sao Paulo FC. Even me, from England, I love Brazilian football. We used to love watching Ronaldinho, all these players playing the World Cup. O Jamal é nascido na Inglaterra, está emprestado do Newcastle e defende a seleção da Irlanda do Norte. O idioma oficial dele é o inglês, por isso todo mundo está aí usando os fones de ouvido disponibilizados pelo clube com tradução simultânea. Mas, meu gringo, como é que você veio parar aqui? When the opportunity came, my agent communicated to me that Sao Paulo were interested to take me. I said, let's get it done. Let's move quickly, and it did. Yeah, in terms of speaking Portuguese, it's a process that I'm going to take. I would love to learn a language. I want to embrace the Brazilian culture. For me, it's more me adapting around my environment than the environment adapting around me. So I'm going to work hard, tirelessly, to speak Portuguese and learn and communicate to my teammates, the staff, my manager, and the fans also, which is very important to me. O jogador também falou sobre outros assuntos, por exemplo, da ansiedade que ele tá para encontrar a torcida no estádio do Morumbis, também que quer recomendação de restaurantes dos seus companheiros e que está ciente das cobranças no futebol brasileiro. Mais um assunto que chamou a atenção foram as suas declarações em relação ao calendário daqui.
When I came here, I done some research. I spoke to some people. If I can just keep playing games and games and games, this is wonderful. So for me, I don't see too much of an issue. Like you said, the travel in such a big country or continent in other cups, it's obviously a lot, but this is what we get paid for. We get paid to do something that we love, that I love. So if travel is and travel and more games is the only sacrifice that I have, then I will be a very happy footballer, a very happy man. Antes disso tudo, o presidente Júlio Casares deu uma palavrinha, inclusive criticou a arbitragem do jogo contra a Raposa, algo que o Luiz Subeldia também falou após o triunfo. Viu até ontem a arbitragem no Brasil, que é uma arbitragem que mais uma vez mostrou deficiência, algo que nós vamos tratar daqui a pouco à tarde. O São Paulo mais uma vez vai se colocar, porque o que nós vimos ontem foi algo que nós precisamos entender. Erros, quando são pontuais, acontecem. Quando são frequenciais, nos preocupa, principalmente onde o VAR não chamou em lances capitais. Mas o que vale hoje é essa apresentação. Tá certo, pessoal? Por aqui hoje é isso. Agora o São Paulo foca as suas atenções para o jogo das quartas de final contra o Botafogo pela ida da Copa Libertadores, que acontece nesta quarta-feira às 9h30 da noite, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Deixo os comentários de todos esses assuntos para vocês daí do estúdio. Bom, Alex Miller. Upa! Obrigada, galera. Daqui a pouco tá chegando. Alá! Alá! Vai, Brasil! Parabéns, Miller! Toca aqui, toca aqui! Ai, toca aqui! Obrigada pelo carinho! Vamos correr! Fala do São Paulo, fala do São Paulo! Gostei dessa entrevista do Jamal aí, dá pra ver que é um cara diferente, um cara com a cabeça muito boa, esclarecido, inteligente e pode acrescentar e agregar muito ao time do São Paulo dentro e fora de campo. Uma cultura legal, um cara vem disposto a aprender, disposto a colaborar, a contribuir. Quando um cara vem assim com esse comprometimento, acho que o São Paulo tem muito a ganhar, além da parte técnica que ele já mostrou ser um jogador bem diferenciado. Então o São Paulo fez uma belíssima contratação. Eu gosto muito do Ramal, Lewis. Você gosta? Muito! 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 Você também, Xará? Você gosta do Jamal? Ele é jovem, ele é talentoso. E essa dinâmica, Michele, de um lateral direito ou esquerdo que seja, essa dinâmica, ela nunca vai mudar porque é uma lei do futebol. Põe ele na tela, divide a tela com o Ramal. De atacar e defender ao mesmo tempo. Ele é jovem, ele é leve. Da seleção, magrinho. Ele não tem nada para carregar no corpo, entendeu? Então eu acredito que... O que é? Não tem nada para carregar no corpo? Ele não tem, a gente fala a gíria da bola, ele não tem gordura visceral. Eu sei. Ele não é gordo. E outra, o Wellington em dezembro, tá indo embora para fora do país. Então o São Paulo estava precisando de uma peça de reposição e contratou bem. Beleza! Valeu, Ramal, Lewis. E você que está em casa, obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente volta a comentar sobre o Palmeiras por aqui. Ô Silvestre, você tá aí? O Silvestre teve confusão, né, no Palmeiras, aí uma acusação referente a um jogador do clube. Explica pra gente o que está acontecendo. Será que isso pode tumultuar o ambiente do Palmeiras? Mexe com o ambiente do Caio Paulista. Caio Paulista, lateral esquerdo, com certeza pode respingar ali também no elenco, claro, né? Porque são todos colegas. O que está acontecendo é o seguinte, o Caio Paulista, que foi expulso pelo segundo cartão amarelo no jogo de ontem, tem mais motivos para estar preocupado nesse momento do que apenas com a expulsão, porque ele foi acusado de agressão pela ex-companheira dele, mãe de uma das filhas do Caio Paulista. Clara Monteiro é o nome da moça, postou no final de semana imagens de hematomas pelo corpo dela, sem citar nominalmente o Caio Paulista, isso é importante. A agressão teria ocorrido em 2023, mas também é importante, ou tão quanto, que à época ela não fez um boletim de ocorrência por medo, alegou o advogado da vítima, que confirmou em nome da cliente que o Caio Paulista foi o agressor, ok? O Caio Paulista negou a agressão à ex-namorada, afirmou que está há muito tempo negociando sem sucesso a pensão alimentícia da filha. Diretoria do Palmeiras chamou o Caio para conversar no sábado à noite, teve uma reunião, escutou a versão do Caio Paulista,
que continua trabalhando normalmente. Ele negou essa acusação, essa agressão à ex-namorada, à ex-companheira, continua trabalhando normalmente, tanto que jogou ontem, domingo. Agora, o Palmeiras está atento aos desdobramentos desse caso e reitera tolerância zero com qualquer forma de violência à mulher, Michele. Sabe, Silvestre, depois eu fiz direito, mas eu não me lembro agora, devia até ter pesquisado, esses casos de violência, né? Tem um período que você tem que fazer a representação lá na delegacia e tudo mais, senão o crime prescreve. Eu acho que não prescreveu no caso, mas é bom a gente consultar um advogado para saber assim, até como serviço social para as mulheres que estão em casa, apanhou do marido, fica logo aquele roxo lá, aí tira a foto, guarda. Não tem um período que você pode apresentar? Isso daí tem um período, né? Para você fazer a queixa-crime e tudo mais. Eu vou me informar, amanhã eu falo para vocês aqui, porque isso é importante saber, né? Porque às vezes a gente guarda as coisas, às vezes pode ser, não sei, 1 ano, 2 anos, eu sei que tem coisas que são 6 meses, mas é complicada essa situação, tem que averiguar direitinho aí, né? Tem que averiguar, ela depois de 1 ano praticamente, divulga as fotos, mas não cita o nome do Caio, né? Mas aí o advogado fala que foi o Caio. O Caio nega. Então assim, se tem 2 lados da história e a gente não tem nem acesso aos autos do processo. Tem que esperar. Então não tem que falar nada, tem que esperar e que a verdade seja apurada e quem tiver culpa no cartório que pague. Aí a gente não tem nem o que falar disso daí. Depois eu vou ver, não vou olhar rápido aqui no Google, porque aqui tá falando lesão corporal, tem pena máxima 3 anos, prescreve em 8 anos. Eu preciso estudar isso, amanhã eu trago para vocês aqui direitinho. O Pedrinho jogava no São Paulo, lembra? Veio do América? Ele agrediu Teve um goleiro a namorada e o São Paulo mandou ele embora. Mandou embora, depois a mulher perdoou. Depois passou um tempo. A mulher perdoou e voltaram. A mulher perdoou, tirou a queixa e voltaram. E não teve um goleiro também de São Paulo? Foi o filho do ex-goleiro do Bahia, Jean. Teve uma situação também. O Jean foi parar no time português, Paraguai. No Cerro Porteño, né? Vamos mudar o foco agora? Melhor, vamos falar, né? De Corinthians? Amanhã tem duelo como Fortaleza pela Copa Sul-Americana. O Alex Miller deixou uma pergunta no ar para o Salazar. Eu quero saber o seguinte, o Memphis acho que está inscrito nesse torneio e é justamente sobre ele que eu quero saber do Salazar o seguinte, Salazar, ele estreia amanhã ou ainda não? Ainda não, Michele. Não vai ser dessa vez que a gente vai assistir o Memphis Depay pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Lembrando, na Copa Sul-Americana ele vai ser o camisa 7. No Campeonato Brasileiro vai ser o camisa 94, mas ele ficou aqui no CT Joaquim Grava. Está sendo preparado para estrear no próximo sábado contra o Atlético Goianiense nessa final do Corinthians, uma das finais do Corinthians no Brasileirão. Então, Memphis Depay, sábado, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Amanhã, a partir das 9h30 da noite, o Corinthians encara o Fortaleza lá no Castelão. É a abertura das quartas de final da Copa Sul-Americana e o Corinthians não deve ter força máxima. Agora, respondendo ao nosso amigo Alex Miller, o Corinthians não deve ir com força máxima, porém, deve ir com mistão. Vários dos titulares devem jogar sim, eu explico por quê. Félix Torres, Kaká, Charles e Yuri Alberto não puderam jogar essa última partida contra o Botafogo. Então, em tese, estão descansados. A tendência é que sejam escalados amanhã, porque cumpriram esse período de descanso, estão preparados para não perder o ritmo e tudo mais. Por isso que o quarteto aí, Félix Torres, Kaká, Charles e Yuri Alberto, deve jogar amanhã contra o Fortaleza. Matheus Bidu e Ranieri sentiram, não vou dizer lesões, porque o diagnóstico é de incômodo muscular na coxa, cada um em uma região, mas esses ficaram de fora. O Corinthians já confirmou que Matheus Bidu e Ranieri nem viajam para Fortaleza e desfalcam o Corinthians. Então o Corinthians pode ter aí um Rian de volta, quem sabe o José Martins, o Igor Coronado deve ganhar a vaga de titular, porque o Garro, sim, é um titular absoluto que vem jogando e deve ser poupado dessa partida. Chance para o Igor Coronado. Então, a gente deve ter um mistão do Corinthians contra o Fortaleza amanhã para abrir essas quartas de final. Aliás, o Corinthians vem fazendo isso na Copa Sul-Americana. O time está se classificando, está passando de fase, mas normalmente escalando mistão, colocando titulares no segundo tempo, e a prioridade
é sábado, o jogo contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Rapidinho para atualizar a lista na Copa Sul-Americana teve ali o acréscimo de Memphis Depay, André Carrilho e José Martínez. Maicon, Pedro Choca e Pedrinho saíram da lista. E aí, o Héctor Hernandes, espanhol contratado agora, ficou de fora. O Corinthians teve que escolher e o Héctor Hernandes não vai jogar a Copa Sul-Americana pelo Corinthians. Tá certo, Mi? Do Thiago Salazar contra Alex Miller. Não, tem um certo sentido aí, por exemplo, os 4 jogadores que não atuaram contra o Botafogo, se eles não jogassem amanhã e fossem só preparados para o sábado, eles ficariam também muito tempo sem jogar. E o jogador gosta de jogar também, né, Miller? Exatamente. Então, assim, essa mescla até que tem sentido, não é tão fora de propósito, mas sempre lembrando, para o Corinthians, o essencial é fugir do rebaixamento no Brasileiro. Não, tem que priorizar isso não tem Campeonato Brasileiro. Prioriza. Gente, acabou o Gazeta Esportiva.